Fala, membros, beleza? Vamos para o episódio número 6 de Wonder Egg Priority Play. Lá vai mais uma hora de gravação hoje. Tá salvando uma personagem de Kakegurui. O maluco evoluiu. Os haters aparecem quando você faz muito pra aparecer nesse mundo. Então nesse mundo você tá muito presente. E aí quando você tem muita influência nesse mundo, os haters aparecem. E ela com a caneta, batendo nos haters, né? Mas enfim. É como se ela estivesse respondendo os haters na internet, acabando com eles, entendeu? Eles são fortes em grupo, eles não mostram o rosto. A internet, né? Obviamente. Você não pode completar a missão se você não lutar. Sendo que antes era só correr, né? Pra poder escapar dos monstros, etc. Mas ela lutou em todos os episódios, né? Por que ela não vai lutar dessa vez? Ela vai ter que lutar pra poder salvar a garota. Seu objetivo é proteger o ovo. Como que é? Proteja o ovo até o tempo acabar. É a sua prioridade top. Sociedade é feita em reportar, contatar e consultar. Ela é construída através dessas três coisas. Interessante ele falar sobre isso. Reportar, contatar e consultar. Falar algo para alguém, entrar em contato com as pessoas e consultar, ou seja, perguntar coisas para as pessoas. É isso que transforma a sociedade. É isso que a sociedade é construída através desses três tipos de comportamento. Wonder Egg Priority. Muito bom. Priority. Não vou pular opening, pelo amor de Deus. Vai ajudar a mamãe. A puta com o professor ainda. A mãe tá agradando a filha pra filha fazer o que ela quer, né? Que é falar com o professor, fala com o professor o professor tá preocupado, fala com o professor tá aí todo dia. E ela não fala com o professor. E aí não tá resistindo a isso, O problema com o professor é... Mas assim, ela tá fazendo uma cara um pouco de mimada, né? De mimadinha, ela tá fazendo uma carinha de mimada, né? Ela tá fazendo aqui, ó, uma carinha, aquela famosa bochechinha de gente mimada, sabe? Essa situação, essa reação dela não conversa muito com um cara que ela odeia, saca? Então ela provavelmente não odeia ele, de fato. Ela apenas tá não querendo falar com ele. Uma coisa interessante, o nome do cara é Aka. ACCA. Isso não parece mais uma questão, uma sigla? Mas a Aka me parece uma sigla de algo, saca? Como se fosse um instituto, alguma coisa assim. Parei pra pensar nisso agora. Quebrando tudo, foda-se. Ok, interessante, ela botou o negócio de volta de novo, né? Ela se fechou novamente, né? Então a partir do momento que ela tá entrando em contato novamente com o professor, ela vai e se fecha novamente. E fica estressada, fica puta da vida. Percebe outra coisa aqui, nessa cena mesmo, ela tá mais afastada do que as outras três. Então ela não tá tão afim de contato, né? Agora virou uma Roshoujo definitivamente, né? Novamente, né? Ela separada, né? Ela afastada, ela num cantinho dela e as outras garotas juntas, novamente isso acontecendo. Então, além disso, agora tem um novo item. Esse item você tem que chocar ele, e você só pode chocar em casa porque ele faz o imprinting. Imprinting é o comportamento, por exemplo, pato tem esse comportamento de imprinting, que é quando você vê a primeira coisa que você vê, você considera sua mãe. Basicamente é isso. Então o patinho, se ele vê a patinha mãe, ele vai seguir a patinha mãe pro resto da vida até virar adulto. O mesmo acontece se ele vê, por exemplo, você. Se um pato vê você primeiro, você vai ser a mãe, ele vai te seguir pro resto da sua vida. Então, eu tô achando que vai ser um pato, o pet delas, no caso. Ou um bicho que faz um... Mas o que eu tô entendendo é que os caras estão ajudando a tratar essas garotas, então eles estão dando um pet pra ajudar na reinserção delas na sociedade, podemos dizer assim. Assim elas estão se preocupando com a vida de outras pessoas, mas também na realidade, não só no mundo imaginário. É uma longa história aí. Aqui a gente teve acesso a uma outra coisinha. Mais uma vez, Momoe dando fora em uma garota, aparentemente. A nossa querida presidente da empresa, então tudo aquilo que eu falei sobre a questão da pressão dela no trabalho, de ela já ter que ser uma adulta e não poder ser uma criança, etc, blá blá blá. É isso aí mesmo. A Idol tá escondida no parquinho de criança. Bom lugar pra ter um pet, inclusive, um parquinho. Uma cobra, uma tartaruga, um jacaré. Olha só, alguém foi vacinado pelo Covid. E um camaleão. Uma tartaruga pra Idol. Um jacaré. Mas um jacaré com maquiagem, né? O jacaré feminino. Uma jacaroa. Pra nossa querida Momoe.
Um camaleão pra Ai e uma cobra pra Nero. Ainda não peguei qual que é a parada. Será que é o oposto do que elas gostariam? Porque ela tava louca pra ter um bichinho super foda, bonitinho, fofinho. E ela tá com um bichinho lento e feinho, né? Cá entre nós. O jacaré é uma coisa agressiva. A mamãe pode não gostar de coisas agressivas, podemos dizer assim. A cobra pra Nero faz todo sentido, algo venenoso, né? Então você tá tendo que lidar com aquilo que você não gosta, tá tendo que cuidar daquilo que você não gosta pra entrar em contato com isso todo dia. Camaleão pode fazer muito sentido pra Ayoto também. O professor pode ser um camaleão e se adaptar a diferentes situações e ser diferentes pessoas em diferentes ambientes, né? Então, o que me dá a entender é que esses bichos são o oposto do que elas gostam. E elas vão ter que lidar, vão ter que aprender a conviver com o oposto do que elas gostam. Me parece bem isso, viu? Olha, não gosta. Eita porra, Pokémon mesmo. O camaleão tem comida preferida dos haters. Tá, é isso. É o que eu falei, provavelmente. Então ela tá aprendendo a lidar com o contraditório. E ao lidar bem com o contraditório, os haters somem. Porque você está lidando bem com os haters, sacou? Então, quando você usa a sua adaptação ao contraditório, quando você utiliza daquilo que você não gosta e você aprende a lidar com aquilo que você não gosta, isso te ajuda a lidar com outras coisas que você não gosta. Por exemplo, haters. O maluco vai comer pra caralho. A menina se matou porque ela não conseguia lidar com o fato de ver espírito, basicamente. Aí a nossa querida Ai, com o tato dela de criança de 12 anos de idade, pergunta como no sexto sentido. E aí a menina fala, pô, ninguém me entende mesmo. Mas olha só, ela tem coisas que somente ela vê. Somente ela vê, essa criança aqui. Tá lidando muito mal com aquilo que somente ela vê. A gente viu que a Ai viu, somente ela via o que as outras pessoas estavam fazendo com a Koito na escola. E ela não denunciou, né? Mais uma coisa que tem a ver. Ninguém acredita nele, os pais não acreditam. Eles colocaram ela no hospital. Eita porra, deu ruim pra caralho. Olha só, ela tá falando que o que ela passou... Olha só a situação. Isso aqui é uma bela de uma crítica a hospital psiquiátrico. Ela falou que ela via espírito. E aí colocaram ela no hospital. E aí no hospital, o hospital era pior. Porque não era só espírito, eram as pessoas que estavam mal lá. Muita gente com ressentimento, muita gente sendo abusada, maltratada. E isso era muito pior. Muito pior. Então ele tá fazendo uma crítica aqui ao tratamento que as pessoas têm quando elas são colocadas no hospital psiquiátrico, por exemplo. O inimigo já tava lá, o boss já tava lá. Isso me estranhou, hein? Ô, pera aí, que transição, hein? A gente sai do... O inimigo já está aqui. Ela sai forçada, praticamente, do local que ela tá, do banheiro. E ela acorda, digamos assim. Ela sai do banho ali, ó. E a primeira coisa que ela vê é o professor. Eu acho que isso é uma mensagem clara de que ele é o inimigo. Ou ele é, pelo menos, a pessoa que mais a assusta. Eu preciso te contar uma coisa, não é sobre a escola. Ela tá aprendendo a lidar... Ela ter aceitado já é algo diferente na Ai, né? Eu não vejo a Ai aceitando isso no primeiro ou segundo episódio. E agora ela tá aceitando ouvir. Ela tá sabendo lidar melhor com o contraditório, no caso, aquilo que ela não gosta, né? Escute calmamente. Ih, mano. Vai dar uma merda isso aí. Vai dar uma merda absurda. A mãe começar a namorar esse cara, mano. Ela tá claramente incomodada com o cara. E aí a mãe manda uma dessa. O cara perguntou pra mãe. O cara perguntou pra Ai se ela perdoava ele. E a mãe me manda uma dessa. Tá muito estranho isso. E ela tem um camaleão de bichos de estimação. Ela vai ter que aprender a lidar com um camaleão. Esse cara é um camaleão, provavelmente. Travou. Engoliu seco. Olha que cena, hein? Olha que cena. Você tem ela olhando primeiro pro ovo. Ela inteira aqui no ovo. Depois que eles falam o que eles falaram, o ovo, a gema do ovo, que é ela, tá completamente quebrada. Já foi pro saco. Destruiu, né? Quebrou as defesas dela, né?
Gostou da ideia de que a mãe da Ai tá namorando com o tio dela. A Ai não tá muito animada não, viu, Momoya? Olha o que a Rika tá falando aqui. A Momoya tá falando, não é possível que o meu tio seja mal. E a Rika tá falando, é possível sim. Inclusive é bem normal os caras namorarem mulheres mais velhas pra abusarem das suas filhas. Mas é claro que também é um preconceito dela, né? Também é um conceito dela de falar, olha só, eu já vi isso acontecer, mas não é verdade necessariamente, né? Mas o que o anime tá fazendo aqui é colocando os dois pontos de vista. O ponto de vista pessimista da Rika, o ponto de vista otimista da Momoya, e o ponto de vista da Ai, que é o de não gostar da situação. Não importa se é otimista ou pessimista. Ih, mano. Não compara meu tio com os machos da sua mãe. Caralho. A Neiro botou uma carta na mesa aqui. Olha só, é possível que ele goste de... O que você tá querendo dizer é que, na verdade, ele gosta de garotas mais novas, que não faria sentido ele namorar uma mulher mais velha, que, na verdade, ele tá interessado mesmo na Ai. Só vamos pensar um pouco. Se ele estava frequentando essa casa só depois que a Koito morreu, não é bem interesse da mãe, né? Ok. Elas estão falando... Elas estão teorizando, né, sobre o papel desse cara. Elas todas estão imaginando o que esse cara pode querer, o que esse cara pode não querer. A Momoya tá se sentindo extremamente ofendida porque ela não consegue conceber a possibilidade do tio sequer participar dessas conjecturas que elas estão fazendo, né? Então elas estão fazendo conjecturas sobre abuso. É isso que elas estão fazendo. E a gente viu nos episódios anteriores muito essa questão de você denunciar mesmo sem saber, para que isso seja investigado. Isso foi dito nos episódios anteriores. Então o que elas estão fazendo aqui é pensando sobre as possibilidades positivas e negativas do que pode estar acontecendo. O porquê que esse cara tem interesse, o porquê que ele não tem interesse, enfim. Mas elas estão fantasiando, né? Elas não têm uma prova contundente contra ele, elas não têm nada, elas estão apenas imaginando. E imaginar é positivo porque você meio que se prepara para qualquer tipo de situação. Então, por mais que a Momoya não queira falar sobre o que está acontecendo, falar sobre as preocupações da Ayoto principalmente, é uma coisa positiva. É uma coisa positiva. Vai fazer ela se proteger de qualquer tipo de mal possível. Às vezes, olha só o que os bonecos falam aqui. Às vezes, coisas da família, elas têm prioridade sobre coisas que são batalhas de vida ou morte. Às vezes, você precisa prestar mais atenção na sua família e no que está acontecendo com sua família do que com o seu conflito interno, aquilo que está te matando, podemos dizer assim. Então, ele está fazendo aqui um parênteses. Olha só, as pessoas elas estão sim preocupadas com a própria vida, elas estão sim pensando em cometer suicídio, etc. Mas aqui ela está pensando em outra coisa. Ela tá pensando na família e isso tá tirando um pouco desse foco dela, né? Também da sua própria melancolia. Navalha de Okan! Navalha de Okan, meu Deus. Navalha de Okan é um conceito. Navalha de Okan é o seguinte. Basicamente a explicação mais fácil tende a ser a verdade. Mais ou menos isso, tá? Então explicações simples tendem a ter mais conexão com a realidade do que explicações complexas. Ih, mano, mandou um... A Ai também gosta do... pode ser também, né? Ela pode estar incomodada com a mãe namorando porque ela sabe que ela gosta do cara também, né? E é isso que tá impedindo ela também de olhar o porquê que a Koito acabou falecendo. E esse mistério fica na cabeça dela porque ela não consegue aceitar o sentimento dela. E isso acaba fazendo ela não conseguindo seguir em frente. O inimigo invisível atacando ela, atacando a garota que não consegue... A garota que tá vendo coisas demais, podemos dizer assim. Esse inimigo invisível está atacando a nossa querida Ayoto. O que isso significa? Isso significa que ela não conhece o inimigo dela. O inimigo dela é um inimigo invisível porque ela não sabe o que matou a Koito. Ela não sabe quem é o inimigo dela. Às vezes o inimigo dela pode ser ela mesma. Ela não sabe. Algo que estava machucando a Koito e ela não sabe. Por isso que a gente tem o
o comentário dela agora há pouco no anime, de que ela não, o que mais preocupa ela é que ela não sabe o que aconteceu com a Koito. E mais uma vez, né? É o segundo caso que ela não pode ver o inimigo. Primeiro caso, ela tava com os olhos tapados, né? Aconteceu alguma coisa pra ela tapar os olhos com uma gosma rosa, sei lá. E aí, nesse episódio, mais uma vez, ela não consegue ver o inimigo. Ela vai ter que confiar na pessoa, provavelmente, pra ver o inimigo. Ela vai ter que acreditar na pessoa, provavelmente, pra ver o inimigo. É aí que tá uma parada. Então, olha só o que pode ser. É uma teoria que eu acabei de elaborar em minha cabeça. Ela não consegue ver o professor como inimigo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque, por exemplo, a Momoi não acredita. E ela pode ter ouvido alguma coisa da Koito e não acreditar no que a Koito tá falando. Vocês estão entendendo? Então ela não tá conseguindo enxergar esse vilão que tá todo mundo vendo. Por quê? Porque provavelmente ela gosta do cara. Psicopata é geralmente atraente, né? Psicopata é geralmente atraente. Aí agora ela dá algo dela pra que essa daí possa ver. Deu uma na cara, bonito. Agora ela consegue ver o vilão. Parabéns, anime. Ela não pode ser amiga do vilão. Mano. É isso mesmo, cara. É isso mesmo, cara. Tenho quase certeza. Quase certeza que é isso. Ela não tá conseguindo ver o vilão que a Koito falou que ele era. Ou o vilão que ela achava... o vilão que tava influenciando na vida da Koito. A pessoa que foi responsável pela morte da Koito. Essa aqui é a questão. E ela só consegue enxergar alguma coisa se ela conseguir olhar pelo ponto de vista da pessoa e não do dela. Porque o dela... Então quando ela para de querer olhar apenas pelo que ela sente, começa a olhar pelos olhos da outra pessoa que está provavelmente sendo abusada, aí ela consegue identificar o vilão. Então por mais que o vilão seja bonito, uma garota bonitinha, um vilão bonitinho, fofinho, parece um elefantinho, bonitinho, é bonitinho o bichinho. Mas se seja bonitinho, lindo e maravilhoso, é um vilão. Tá querendo matar tua amiga. Sacou? Pra mim é isso. Faz todo sentido. O camaleão, né? E aí o bichinho de estimação dela é um camaleão, né, bicho? O bicho de estimação dela é um camaleão, bicho. Ela tem que aprender a lidar com um bicho que se transforma, se esconde, se adapta ao ambiente. Puta que pariu. Vai pra escola. Vai pra escola agora. Agora ela já consegue lidar com os haters. Agora vai pra escola, brother. Claro que provavelmente não tem aula, mas ela vai tá indo com coragem pra escola. Mas ela tem uma coisa estranha, né? É uma situação um pouco estranha. Ela tem esse sorriso pra esse professor. Ela fica avermelhada. E ela passou por um monte de situação agora há pouco que dá a entender que esse cara é o vilão. Então, ela tá feliz por estar querendo combater ele ou ela tá feliz porque tudo bem ela gostar dele, mas ela vai acabar denunciando ele mesmo assim? Porque assim, eu não vejo uma possibilidade desse anime não ter esse cara como vilão. Eu não consigo enxergar essa possibilidade. A não ser que ele não seja o vilão, o vilão esteja de fato invisível, a gente não sabe ainda quem é o vilão, mas que tem alguma relação com essa questão de ela ter confiado na Koito. Ou uma coisa que a Koito falou e ela não acreditou. Alguma coisa nesse sentido, porque tudo caminha pra isso, né? Então, eu fico me questionando por que ela tá tão de boa assim com a presença desse professor assim. Não é tão de boa assim, mas ainda já é uma coisa um pouco diferente. Deixa eu dar uma olhadinha nisso. No que ele falou. O que ele fala aqui é interessante, né? Porque ele tá falando sobre o que ela tá sentindo, basicamente. Olha só, o que você sentiu foi uma coisa passageira. Você pode voltar ao normal. Ele tá literalmente falando isso aqui. Vai voltar pra escola, agora vai ficar tudo bem. A morte da sua amiga já passou. Foi isso que ele tá dizendo. E ela fala, vou voltar pra escola mesmo. Ela se afasta dele antes e fala que vai voltar. Mostrando o rosto e tudo mais, mostrando a orelha e tal.
Bom, o anime deixa a gente bastante confuso, né? Esse episódio deixa a gente bastante confuso, porque ele dá todos os indícios de que há um camaleão na vida dela, uma pessoa que ela precisa aprender a lidar com essa pessoa para justamente fazer algo com relação a essa pessoa. Ou seja, ela precisa enxergar pelos olhos de outras pessoas, ela precisa confiar na palavra de outras pessoas, ela precisa acreditar naquilo que as pessoas estão falando e ela não está vendo, né? Isso pode ser tanto pro lado negativo, ou seja, de ele ser uma pessoa muito má, mas pode ser também pelo lado positivo, ele ser uma pessoa boa, como a Momoi tá falando. Só que pra mim tende a ser o lado negativo porque ela tá eliminando esse monstro que ela tá enxergando agora. Então os olhos dela estão sendo abertos porque ela está se adaptando, porque ela está entrando em contato com o controverso, aquilo que ela não gosta, aquilo que se adapta a situações diferentes, e ela acaba se utilizando isso que ela não gosta como arma justamente para poder lidar com aquilo que a incomoda. Então esse episódio ele mostra bastante isso, e ele mostra que ela gosta dele, e ele mostra que ela vai voltar para a escola, chega perto dele e depois se afasta, assim como ela fez praticamente com o monstro lá. Você não consegue ver? Consigo ver sim, mas eu não posso ser sua amiga agora. Foi o que ela falou pro monstro. Ele fica puxando e empurrando nesse caso do professor aí, cara, mas eu ainda acho que aí tem. O que a gente precisa ver é qual é esse inimigo invisível, se é de fato o professor ou não. Mas pra mim esse episódio foi um dos mais claros, né? Com relação às diferentes utilidades aí de imagens subjetivas, né? Então o pet é você cuidar, você entrar em contato com algo na sua intimidade, aquilo que aparenta ser um monstrinho e na verdade você pode aprender a lidar com aquilo que é um controverso, que você aprendendo a lidar, você consegue lidar com várias outras situações na sua vida, por exemplo, os haters da internet. E toda essa questão da Momoi e da Otoai me parece bastante pra gente também tentar observar, pra gente começar a prestar atenção naquilo que a gente não tá vendo. Às vezes a gente acha que o vilão é o que tá na nossa cara, e às vezes o vilão não é o que tá na nossa cara. Então a gente precisa começar a observar melhor o que as crianças estão falando, o que todas elas estão falando, e começar a perceber o que pode ser esse vilão, porque às vezes não é o que tá na nossa cara, né? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu, membros. Valeu, falou.